sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei, escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, tem gente enganando a gente. Veja a nossa vida como está, mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. 18h02 no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem pra cá que a gente desconfunde, mesmo fazendo tanto frio. Mas é claro que o sol vai voltar a brilhar. Ah, Sim, vai. Vai. Um Assim dia espero. Vai, espero, porque tá difícil. Boa noite, Valeu Bene. Boa noite. Boa noite. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Eu não aguento mais isso. Não aguento mais, né? É insuportável, né? Como eu brinco sempre, essa ideia de que o inferno é um lugar quente e tal, não sei o quê. Não. O inferno, sabe o que é o inferno? O inferno é um lugar gelado, branco, Provavelmente. cheio de neve, infinita neve, assim, vale bem. A neve a perder de vista, um gelo e sem chance de a gente nem mesmo aquecer o coração. Entende? Então, não, né? E é claro que o sol vai voltar a brilhar, né? Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã, né? E vai voltar, cedo ou tarde volta. É difícil? É difícil, mas cedo ou tarde volta. Olha aqui, eu escrevi há pouco um texto no UOL sobre a entrevista que o Jair Bolsonaro vai dar logo mais no Jornal Nacional, né? Ficar falando em entrevista das outras emissoras, não, a questão aí não é a entrevista dessa emissora, daquela. A questão é quando um evento que deveria ser corriqueiro, né, se transforma num case. Embora, claro, hoje o Jornal Nacional não tem o peso que já teve, mas só que as coisas não são mais medidas desse jeito, tem as redes sociais, tem tudo. Em suma, Bob Furuia, sabe qual título eu dei pro meu texto? Qual? Há pouco no UOL? Não li ainda. Qual? JN ainda nem entrevistou Bolsonaro, mas ele já esmagou o William e Renata. Ele já ganhou, claro. Já ganhou. E aí eu boto assim, não aconteceu ainda, mas é claro que o presidente já arrasou, humilhou, esmagou, arrebentou, mitou, triturou. E sei lá que outros verbos influentes eles vão inventar. Os memes já estão prontos. Só aguarda ali uma coisinha ou outra, mas toda a estrutura, todo o arcabouço, já tem gente até na imprensa plantando, não, já ganhou, tem, tá? Então eu estou antecipando também, não, ele já ganhou. Vai aqui uma certa vertente de ironia, claro, mas há mais coisas a pensar aí. Vocês sabem que, vejam só, eu observo lá no texto, meninos, eu não sou fã, numa entrevista, do estilo inquisitivo conduzido pelo Bolsonaro e pela Renata Vasconcelos. Pelo William Bonner e pela Renata Vasconcelos. Não sou.
E aqui não vai nenhuma crítica aos dois, profissionais competentíssimos, muito preparados. A gente vê, muito treinados, sabem o que falam, têm respostas boas. Tem a invertida histórica que a Renata deu no Bolsonaro na pesquisa, na entrevista passada, lembram? Quando ele foi discutir salário de mulheres, disse, garanto que você não ganha o mesmo que o William Bonner, você ganha o mesmo, perguntando. Ela disse, não, meu salário é um problema privado, né? Eu não sou funcionária pública. Né? E outra, ele é redator-chefe do jornal, ela não é, enfim, é muito provável que o salário seja realmente maior. Mas isso não tinha a menor importância, claro que não tinha. A questão aí é que a gente fala da cultura dos baixos salários, né? Para mulheres, era isso que estava sendo discutido. Né? Então, assim, são pessoas preparadas. E ela deu uma resposta ali que certamente não tinha passado por nenhuma forma de treinamento, porque não se sabia o que ele ia falar. Né? Então, estão bem preparados. Apenas que é preciso tomar cuidado com o estilo excessivamente inquisitorial, porque há uma tendência de a audiência se solidarizar com a vítima. Se a pessoa sabe fazer o discurso da vítima, meio acuada, que não consegue terminar uma resposta, a solidariedade fica contra aquele que entrevista. Eu prefiro uma relação mais dialógica. Então essa é uma razão. A outra razão é que quando você trata desigualmente os desiguais, o menos preparado ganha. Não é? Porque eles não foram especialmente duros com o Bolsonaro aquela vez, foram duros com todo mundo. A meu juízo, por exemplo, o Alckmin foi o mais vitimado ali. Pelo estilo. Porque é educado. A diferença do outro. Né? Então você trata igualmente desiguais, né, com essa dureza, o menos preparado se sai melhor relativamente. Então você queria tratamento diferenciado? Não. Eu acho que uma coisa dialógica mais calma seria melhor, mas aí cada um faz aquilo que acha melhor. Eu não estou censurando aqui, eu estou constatando. Né? O Bob Furuia, quando Bolsonaro for aquela bancada ser tratado como os outros, já há uma derrota da democracia aí. Hein, Reinaldo? Temos que pensar coisas difíceis aqui. Ele é um candidato golpista. Os outros não são. Ele desafia a ordem institucional. Os outros não. Ele faz apologia de algumas coisas pavorosas. E que estão em curso, aliás. E já fez em 2018. Os outros não. E, portanto, a democracia que não conseguiu dar uma resposta a contento já saiu perdendo aí. Não, e não é tarefa do Jornal Nacional dessa resposta, é claro. As coisas são complicadas. A tarefa da sociedade brasileira. O fato é, Jair Bolsonaro está lá. Vai ser entrevistado como se fosse um candidato da ordem a exemplo dos outros. Faço essa pergunta aqui com absoluta clareza. Ele é um candidato da ordem a exemplo dos outros? Da ordem democrática? Da ordem institucional? Não. Está no horizonte o 7 de setembro. Ele convocou, sim, as Forças Armadas para participar, ainda que indiretamente, de uma manifestação organizada por seus seguidores. Valio Bene, seria impróprio, ainda que o teor da manifestação fosse o seguinte: queremos chicabão para todo mundo, entendeu? Todo mundo, Bob Furuia, tem direito a fazer sexo 2 vezes por dia, tá? Ter tempo para isso, condições, ter direito a tomar um refrigerante depois, um café,
Né? Fumar cigarro não, porque ninguém deve fazer isso, mas para aqueles que não resistirem, aquele cigarrinho do relaxamento. Ainda que a pauta fosse essa, prótese peniana para todos aqueles que precisarem de prótese peniana, enfim, tem um tratamento de militar mesmo. Viagra. Nem assim as Forças Armadas deveriam participar. Nem que fosse para prometer a felicidade eterna. Tanto pior quando a gente conhece o conteúdo dessa gente que vai se mobilizar. Então ele usa os 200 anos da independência, ele está usando a Marinha, ele está usando a Aeronáutica, vai usar o Exército ali numa coisa restrita, mas vai. Né? Então nós temos um candidato francamente golpista, né? Ainda que tenha dito, depois nós vamos ver, quem ganhar leva. Olha, meu Deus, o presidente dizer que quem ganhar leva vira notícia. Sinal de que estamos realmente numa situação difícil. Então esse candidato será entrevistado como se fosse mais um candidato, como os outros. Um candidato que patrocinou 2 PECs ilegais. E até comentei hoje de manhã aqui, olha bem, no meu comentário da manhã, que a gente só tem dúvida sobre se o Bolsonaro pode ganhar ou não em razão de 2 PECs ilegais. Que não fosse elas, ele estava liquidado. E ele será tratado, olha, se o Jornal Nacional seguir o ritmo, ele será tratado com extremo rigor, Bob Furui. Assim como os outros. E todos serão iguais perante o rigor, embora absolutamente desiguais, porque um é golpista e os outros não são. E isso já é uma primeira derrota para a democracia, e disso nós temos de sair, disso nós temos de nos levantar. Mas ele pode quebrar a cara. Olha, escuta, em 2018 ele quebrou a cara feio, se você fosse... Se fosse uma relação ali, vamos ver, deu certo? Não, falou coisas pavorosas. Mas falou coisas que o seu eleitorado queria ouvir. Por exemplo, vamos lá, falando sobre polícia que entra em operação, ele entra, resolve o problema. Se matar 10, 15 ou 20, com 10 ou 30 tiros cada um, ele tem que ser condecorado, o policial, e não processado. Ele não conseguiu emplacar ainda excludente de ilicitude, mas isso está em prática hoje ou não está? Está. Especialmente no Rio de Janeiro. E nós vimos o que esse discurso tem custado em violência policial. Daqui a pouco nós vamos ver acontecer uma coisa pavorosa lá no Rio Grande do Sul, né? O rapaz que foi jogado num açude, é isso? Isso. O que é que vem depois da entrevista do Jornal Nacional? A guerra dos memes. Né? Claro, ele tem uma chance de falar um pouco fora da sua bolha. Né? Agora, não tenho dúvida. Né? Vai ser... a tônica vai ser o tal do apito do cachorro, né? Ficar falando coisas que seus seguidores sabem o que é, uma linguagem meio cifrada, para manter a turma unida e tentar ver se ganha alguém de fora dessa bolha. Sempre é possível? Sempre é possível. As redes estruturadas. A imprensa hoje é refém das redes, em grande medida. Do que você está falando, Reinaldo? Vou explicar. Temos hoje institutos que medem as chamadas interações positivas. Os critérios são um pouco imateriais, porque dependendo do instituto que mede, um ganha, outro ganha. Por exemplo, eu vi gente dizendo assim, sabe quem perdeu com apoio? A Anitta apoiou o Lula, sabe quem você perdeu? No Lula, o outro não, o Lula ganhou muito. Cada instituto tem a sua medição. E os jornais ficam reproduzindo isso, os veículos profissionais de comunicação ficam reproduzindo. Como o Bolsonaro é mais estruturado nas redes sociais, vou antever aqui um título, depois de tudo, diz assim, Jornal Nacional acabou sendo positivo. Jornal Nacional rendeu mais interações positivas para Jair Bolsonaro. Mas qualquer coisa renderá mais interações positivas para Jair Bolsonaro nas redes.
né? O que não poderia acontecer é a imprensa ser refém desse troço e ser caixa de repercussão desse tipo de coisa. Aí sim. Infelizmente, em larga medida é. Né? Claro que eu vou acompanhar, claro que eu vou escrever a respeito, mas eu achei por bem o Bob Furui escrever um texto já antes de acontecer. Pegou a bola de cristal, né? Peguei a bola, peguei, eu falei, vai, né? Cadê? Aqui. Aí acendeu. Bola de cristal, tal, não sei o quê. E ela funciona assim, ó. Hein? E a bola já me disse tudo que eu preciso saber. Né? Vamos ver. E, em síntese, para encerrar a questão específica, eu acho que o estilo excessivamente inquisitivo é melhor para quem não tem o que dizer. Comparativamente. Porque iguala as respostas consistentes às inconsistentes.